Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, aluno! Seja bem-vindo à disciplina de irrigação e drenagem. Nessa aula, vamos fazer uma revisão do conteúdo. No decorrer da apostila e conforme apresentado em videoaulas anteriores, foram discutidos temas divididos em 4 unidades da apostila, sendo a unidade 1 relacionada à dinâmica da água no sistema solo-planta-atmosfera, a unidade 2, a engenharia aplicada a sistema de irrigação, principalmente a parte de dimensionamento desse sistema, a unidade 3, foram abordados os sistemas de irrigação, as características de cada um, e na unidade 4, o manejo da água e drenagem. Nessa aula de hoje, vamos fazer uma revisão geral sobre o conteúdo abordado. Na unidade 1, foi analisado o ciclo da água, principalmente as características, os processos envolvidos, as fontes de águas utilizadas na agricultura, que podem ser de origens superficiais, como córregos e lagos, ou de origem subterrânea, como poços semi-artesianos. Essa água foi analisada como que a dinâmica dela no solo, que é influenciada pelas características do solo. Foi abordada a evapotranspiração e o balanço hídrico. Vamos agora algumas características de cada ponto. A disponibilidade de água no planeta em geral é baixa, porém, e a demanda da agricultura é muito alta. Porém, o que se tem disponível é muito bem gerido. E a eficiência, a gestão dessa água e a eficiência é muito mais elevada quando se realiza a irrigação de forma planejada e bem dimensionada, com características técnicas e critérios técnicos em todos os processos. As águas utilizadas são, como mencionado anteriormente, em fontes superficiais ou subsuperficiais. E essas características das fontes podem influenciar entre os fatores a qualidade dessa água obtida. Uma vez que em fontes superficiais, como recursos hídricos, pode haver alteração dessa qualidade em aspectos químicos, físicos e biológicos, dependendo das condições ambientais do terreno e do manancial onde é a fonte desse recurso. Os fluxos da água são dinâmicos, podendo ocorrer interações do solo com a atmosfera, da planta com a atmosfera, e ainda a água pode se mover verticalmente no sentido da superfície para a subsuperfície, ou em casos especiais através de ascensão. Como abordado na aula, um fator importante e primordial no planejamento da irrigação é conhecer a curva característica do solo. A curva de umidade vai demonstrar em dados, quantificar a umidade na capacidade de campo e no ponto de murcha permanente. Uma informação muito importante para se conhecer a água disponível para as plantas no solo de forma natural. Outro fator abordado foi a frente de molhamento, principalmente quando a irrigação ocorre de forma localizada, em que, em solos argilosos, a distribuição a partir do emissor tende a ocorrer principalmente na horizontal, enquanto à medida que os solos apresentam maior
conteúdo granulométrico de areia, ocorre a presença de formação de maior proporção de macroporos que tendem a gerar uma frente de molhamento, um bulbo úmido, com formação principalmente na vertical. Isso influencia no processo de infiltração em si e é fundamental no conhecimento do sistema radicular para se manejar essa formação, essa frente de formação de bulbo úmido e frente de molhamento. Foi abordado também que o movimento da água do solo para a atmosfera ocorre através da planta, em um processo denominado evapotranspiração, que ocorre pelo somatório dos processos de evaporação, que é a água na forma líquida é transportada para a atmosfera para a forma de vapor de água, diretamente do solo, ou através da planta, no processo de transpiração, que é fundamental no processo da respiração da planta, na realização da fotossíntese e na síntese de carbono, que nada mais é a formação da biomassa e o potencial produtivo, uma vez que plantas com uma elevada biomassa tendem a ser mais produtivas. A evapotranspiração é fundamental também no fluxo do nutriente, pois o solo atua como um reservatório não só de água, como de nutrientes para as plantas. E é variável dependendo com as condições ambientais e as características da cultura. Uma vez que, em condições em que o ar tem maior capacidade de absorção de água na forma de vapor, seja principalmente quando apresenta baixa umidade relativa e elevada temperatura, ele apresenta uma atuação de um gradiente mais fortemente entre a interação da superfície do solo ou um gradiente na superfície da folha, que promove esse fluxo. Muito se pensa do sistema radicular da raiz, que funciona como um bombeamento da água do solo para a planta. Entretanto, esse bombeamento não ocorre pela diferença pela raiz em si como bomba do sistema, mas pela diferença do potencial gravitacional, do potencial de energia provocado pelo ar. Então, o ar atmosférico é a motobomba do sistema natural de fluxo de água, em que a planta apresenta mecanismos para manter sempre com integridade hídrica, visando sua sobrevivência. Então, em condições adversas, onde a limitação de água no solo e condições que o ar apresenta baixa capacidade de absorção dessa água, a planta tende a ocasionar mecanismos sendo sinalizados por hormônios e fito-hormônios, que promovem alterações principalmente na abertura estomática, reduzindo as taxas de evapotranspiração, também como alterações da morfologia, principalmente no que se refere ao posicionamento da folha, que é muito variável e muito sensível pelas plantas. Também foi abordado sobre o balanço hídrico, que nada mais é que uma determinação, uma quantificação e um balanço como o próprio nome diz, da quantidade de água do solo, de água no solo. Ele baseia-se na ideia de que quando o solo apresenta um armazenamento de água, não há limitação por parte das plantas, e dessa forma a planta tem disponível água para seus processos biológicos, fisiológicos fundamentais. E o balanço é baseado nas entradas e saídas de água do sistema, em que a entrada é basicamente em cultivos sequeiros através de chuvas e em cultivos irrigados com a chuva e complementação quando possível e necessário pela irrigação. E a saída, principalmente pela evapotranspiração e por drenagem profunda, mas essa drenagem profunda ocorre principalmente em condições de elevada precipitação ou intensidade da precipitação, uma vez que a drenagem profunda é um critério negativo quando se faz irrigação, porque indica a perda dessa água, onde ela está saindo do sistema e principalmente da zona de interesse, que é o sistema radicular das plantas. Na unidade 2 foi muito abordado aspectos e equações voltadas para a engenharia em si e para o dimensionamento desses componentes do sistema de irrigação, seja na escolha de emissores, seja na determinação da tubulação ou na própria determinação de características do conjunto motobomba e dos seus rotores. Então, componentes que fazem parte do sistema de irrigação. Então, nessa unidade foi abordado a parte de hidroestática e hidrodinâmica,
que são disciplinas associadas a aspectos físicos envolvendo o fluxo de fluidos, no caso da irrigação, a água, ou quando a água, de forma de reutilização, a água com algum componente. Foi abordado o sistema de dimensionamento do sistema e analisado aspectos sobre a eficiência e uniformidade, onde que, sendo determinado características do processo, se busca sempre maior eficiência de utilização do recurso. Um aspecto muito abordado foi em relação à velocidade da água na tubulação do sistema, uma vez que o escoamento deve ocorrer de forma laminar, com velocidade inferior a 2 metros cúbicos, evitando 2 metros por segundo, evitando assim danos à turbulência no interior do tubo que gera perda de energia. Essa perda de energia apresenta como característica em si baixa eficiência, pois vai demandar do sistema de recalque maior potência e para fornecer a quantidade de água necessária. Foram analisadas as perdas de carga que podem ser contínuas ao longo de uma tubulação, pelas características de rugosidade do tubo internamente, e as perdas de carga localizada, por presença de emissores, saídas ou presença de derivações na tubulação, podendo ser analisada ou equiparadas pelo método das equivalências para determinar a perda de carga. Outro aspecto relacionado à intensidade da aplicação, principalmente quando se realiza o dimensionamento e a seleção dos aspersores, em que a intensidade de aplicação do aspersor ou do emissor utilizado deve ser menor que a VIB, que é a velocidade de infiltração básica, para evitar danos como erosão superficial ou remoção da camada superficial, que é importante em termos de fertilidade e características. E também do layout do sistema, que é as características envolvidas para se projetar o local de cada componente e como vai atuar no sistema, visando sempre reduzir custos e, de forma geral, e tornar o sistema mais eficiente, de forma que seja possível irrigar a área no tempo previsto, no pior cenário possível, mas que isso apresente eficiência, eficiência financeira e eficiência dos recursos. Entre as equações apresentadas na aula e na apostila estão a de determinação do diâmetro do tubo, que é um critério fundamental pelo custo que envolve. Diâmetros comerciais mais elevados têm um custo mais elevado, então é um critério importante, visto que grande parte do sistema envolve a tubulação, e também ele está relacionado à eficiência do sistema, onde o diâmetro da tubulação tem de proporcionar escoamento em velocidade adequada, com baixas perdas de carga. E a perda de carga é mensurada principalmente na equação de Haas-Williams, que considera principalmente essas questões relacionadas à vazão da água, seja com o funcionamento de todo o sistema ou em partes, as características do tubo, como coeficiente, que varia de acordo com o material de construção, o diâmetro e o comprimento da linha total. Essa perda de carga é fundamental, pois os emissores atuam com a pressão de serviço específica, uma faixa de pressão de serviço. Então, numa linha lateral, o último aspersor e o primeiro aspersor tem que estar dentro dessa faixa. Para que os dois realizem a aplicação de água de forma uniforme. E isso permite determinar a perda de carga ao longo da linha e em cada aspersor, de forma que o sistema opere de forma correta, que todos os emissores tenham a mesma condição de funcionamento, e também para determinar qual que é a pressão necessária em cada ponto do sistema, uma vez que calculado a perda de carga até aquele ponto, é possível mensurar depois com um manômetro a campo se realmente as condições projetadas são as condições de operação. Na determinação, na caracterização das motobombas, uma característica importante a ser determinada é a altura manométrica, ou seja, a pressão necessária na posição em que a bomba irá trabalhar, funcionar, de forma que permita a sucção, quando não trabalha
trabalha acima do nível do reservatório, e o recalque da água. O conjunto motobomba, quando se analisa os catálogos, duas características são analisadas: a altura maniométrica e a vazão requerida. Cada motobomba apresenta eficiência de funcionamento em determinadas faixas, tanto de pressão quanto de vazão. E a adoção de motobombas com faixas eficientes é fundamental para operacionar o processo. E é claro que há vários modelos disponíveis para uma mesma faixa de trabalho. Então, a seleção é muito baseada nessa eficiência em diferentes modelos, conforme as características do projeto. Um componente também importante é a presença dos rotores, que ele tem a função fundamental de gerar energia, através da energia cinética, gerar um movimento e fluxo de água no sistema. Então, como visto, os rotores podem ser classificados como aberto, semi-aberto e fechado, sendo utilizado de acordo com a característica do fluido recalcado, e também apresentam diferenças de diâmetro, que é projetada no processo de dimensionamento. Sempre esses fatores envolvidos com a eficiência do sistema. Na unidade 3, foi abordado os sistemas de irrigação em si, que envolve sistema de irrigação por inundação, sistema de irrigação por suco, sistema de irrigação por aspersão e também associado o sistema de irrigação com pivô central, a irrigação localizada e a fertirrigação. Como visto as características de cada sistema, o sistema de irrigação por inundação apresenta como característica principal a presença de uma lâmina d'água sobre a superfície do solo de forma permanente durante o tempo de cultivo. Então, é muito restrita a culturas específicas que apresentam condições de desenvolvimento com a solo totalmente saturado. No Brasil, se utiliza esse sistema de irrigação principalmente no cultivo de arroz inundado, no Rio Grande do Sul e até no Paraná em alguns locais. E demanda características do solo, onde o solo não pode apresentar alta permeabilidade, mantendo durante o ciclo essa lâmina de água. Porém, é um sistema que não apresenta eficiência, se considerarmos o volume de água necessário para produzir determinada quantidade de produto final, seja arroz, grão ou biomassa. Um outro sistema muito comum é o sistema de irrigação por aspersão, onde a água é pressurizada no sistema e fornecida principalmente acima da copa das plantas. O sistema de irrigação por aspersão pode ser de forma fixa, com as linhas permanentes, linhas laterais, linhas de derivação permanente. As linhas laterais podem ser móveis e ainda há sistemas de irrigação por aspersão totalmente móveis, como no caso de utilização de canhão hidráulico e sistema de aspersão móvel com a frente, onde a linha lateral é fixa, porém essa linha é móvel na área de cultivo. A utilização de cada sistema de irrigação por aspersão vai ser variável com as características de demanda da cultura, tempo para reposição, demanda de água e os recursos necessários. Então, restrições ocorrem principalmente em relação à topografia do terreno e características da cultura, para determinar qual o sistema mais adequado para a propriedade rural. Um outro sistema que envolve bastante tecnologia e, de certa forma, é um sistema de aspersão, porém que apresenta como diferencial a projeção da água abaixo do emissor, é o pivô central, que os pivôs são estruturas metálicas de grandes dimensões que realizam a irrigação em uma extensa área, normalmente de forma circular essa área, formando círculos ou próximo a círculos completos, em que envolve elevada tecnologia, porém demanda um elevado investimento para a implantação. Entre vantagens em relação ao sistema de aspersão convencional está a possibilidade de alterar o tamanho a posição em relação à altura do emissor, porém apresenta elevado custo de aquisição e implantação. E também com a quantidade de tecnologia envolvida, para o bom uso da ferramenta, da tecnologia, é necessária uma mão de obra qualificada.
E a irrigação localizada, que é o sistema de irrigação que apresenta a maior eficiência, pois não como a água é aplicada muito próximo à superfície do solo, quando não em subsuperfície, a água perdida no sistema é muito baixa. Então a eficiência de aplicação de água é superior a 90, 92, chegando em alguns casos a ser superior a 95%. Porém, é utilizada principalmente quando não se faz a irrigação de área total da área cultivada, e sim em pontos estratégicos, geralmente próximo à copa de árvores infrutíferas e próximo à base das plantas, porque a água é aplicada posicionalmente estrategicamente na parte próxima à raiz, para o aproveitamento. Esse sistema apresenta como característica principal e que diferencia os demais sistemas que utilizam a pressurização, que o volume de água aplicada é baixo e a demanda por a potência requerida, a pressão envolvida no sistema é também baixa. Na unidade 4, foi analisado o manejo da água e a drenagem. Esse manejo envolveu a qualidade da água, aspectos relacionados à outorga, impacto ambiental e econômico. Em relação à qualidade da água, aspecto fundamental a ser analisado é a característica da água que vai ser utilizada em relação ao produto produto de interesse agronômico cultivado. Por exemplo, ao se produzir principalmente hortaliças, onde o consumo direto é do produto que recebe a água em sua superfície, é estritamente relevante a análise da qualidade dessa água, principalmente de forma biológica, uma vez que uma água contaminada tende a gerar um produto final contaminado. A qualidade da água não refere-se somente ao produto em si, mas também às características dessa água. Como mencionado no início da aula nessa aula de revisão, a qualidade da água em cursos superficiais pode ser variável em relação à fonte de utilização. Normalmente, quando se utiliza reservatórios subterrâneos, como poços semi-artesianos, as características físicas e químicas dessa água é pouco variável. Pode ocorrer a variação de característica biológica, mas não da origem da água, mas a contaminação do sistema utilizado para o movimento dessa água. Enquanto que na captação de água superficial, a presença de chuvas fortes, a presença de erosão, o carreamento de sólidos das áreas de cultivo para o curso hídrico, além de também a presença de indústrias ou cidades anterior à captação da água, podem alterar de forma temporal as características químicas da água, químicas, físicas e biológicas, gerando então a água captada ao longo do tempo apresenta diferentes características que podem influenciar tanto no sistema em si, como nas características para o desenvolvimento da planta. Um exemplo no sistema de irrigação é que a presença de sólidos em suspensão pode gerar um entupimento, seja dos emissores ou também dos filtros ou partes da tubulação. Esse entupimento gera uma demanda elevada de mão de obra para remoção, permitindo a operacionalização do sistema, e também gera um custo elevado. Outro fator envolvido na qualidade é a presença de metais pesados, principalmente nos cursos d'água. Não somente metais pesados, também como teores de elementos químicos que para as plantas apresentam toxicidade. A presença desses elementos químicos é de difícil filtragem ou remoção, o que implica que essa aplicação pode gerar toxidez nas plantas, provocando danos sérios e prejudicando significativamente o seu desempenho e, por consequência, a produção final. Alguns filtros apresentam eficiência quanto a algumas características. Então, sólidos em suspensões, os filtros de areia ou outros modelos de filtros tendem a melhorar a qualidade dessa água, porém, algumas características não podem ser melhoradas. Então, isso demanda muita atenção. Outro critério que demanda atenção em termos de qualidade de água é o reuso.
O reuso é uma técnica muito interessante, pois a água que seria necessaria de tratamento, que apresenta em si, na composição, algumas características químicas que poderiam ser desperdiçadas, ela é utilizada. Então a água de reuso é uma água que é reaproveitada, de agroindústrias principalmente, e que apresenta algumas características que são vantajosas para a agricultura. Isso gera benefícios, como a disponibilidade de alguns nutrientes, porém é muito variável de acordo com a característica dessa água residuária, uma vez que podem apresentar alguns contaminantes que podem ser tóxicos, não somente nutrientes, elementos químicos, mas oriundos do processo de industrialização, que prejudicam o desenvolvimento da planta. É interessante, sempre que possível, utilizar a água de reuso, porque é uma água que era contabilizada na pegada hídrica como água cinza. Então, uma água que não seria aproveitada é aproveitada, eleva a demanda do sistema produtivo em si, mas tanto o sistema ambiental, onde a água que seria despejada, que seria descartada, é aproveitada para outro fim, gerando benefícios, onde essa água aplicada no sistema, quando volta ao sistema através da evapotranspiração, ela volta limpa para o sistema. Então é uma filtragem natural da água, lembrando sempre que tomando os cuidados dessas características. Outra característica que envolve em si a demanda de água, principalmente de recursos hídricos, mas os projetos em si de irrigação, é a necessidade de outorga, ou seja, a autorização do uso da água. Se considerar que a água pertence à humanidade e está disponível de forma gratuita, por exemplo, em um curso d'água, entretanto, mesmo que ela está disponível para qualquer pessoa, não pode se realizar a remoção, o desvio do curso natural de forma aleatória, ou seja, sem considerar critérios técnicos. Então, instituições ambientais realizam a liberação mediante o projeto de impacto ambiental, onde são considerados o volume de água demandado pelo empreendimento agrícola, a intensidade e as características do próprio curso de água, como o volume de água que passa por aquele curso e o impacto que esse desvio de água do sistema natural ocasiona no decorrer desse curso de água. Então, esse empreendimento pode ocasionar danos ambientais a partir desse ponto. É interessante que essa outorga é uma autorização determinada por um período de tempo específico, em que, caso não seja cumprido as características, principalmente pelo volume de água demandado, retirado do curso natural, ele pode ser a qualquer momento cancelado. Então, o produtor pode perder essa autorização de uso quando não utilizada adequadamente. Lembrando que a água utilizada na agricultura, ela volta para o sistema, só que ela nunca pode voltar ao sistema ao ambiente causando prejuízo a este. Uma vez que, quando utilizada de forma inadequada, essa reentrada da água proveniente da agricultura ao sistema pode ocasionar impacto ambiental, seja pela utilização de fertilizantes de forma inadequada, ou até mesmo pelo transporte e sedimentação de alguns produtos bioquímicos que alteram características ambientais. E também impacto econômico, uma vez que a utilização dessa água gera impacto. A irrigação em si, ela tem o potencial de gerar benefícios em qualquer cultura ou sistema produtivo, porque a planta tende a apresentar elevada demanda do seu potencial produtivo a partir da redução de períodos de limitação. Outro fator importante e outro aspecto relacionado à disciplina é a drenagem de água. Na irrigação, o manejo da água ocorre no sentido de introduzir água no sistema, sempre visando repor o déficit. Em casos específicos, a área produtiva apresenta excesso de água, o que impede, em alguns casos, a produção agrícola
em outros casos até o desenvolvimento de outras práticas humanas. A drenagem é utilizada não só na agricultura, mas também, por exemplo, na construção civil, onde solos que apresentam elevada saturação de água tendem a apresentar alterações, tendem a ser manejados de forma a reduzir essa saturação, permitindo o desenvolvimento sobre a superfície desse, ou o aproveitamento da área superficial desta. Esses solos que apresentam elevada saturação são comumente chamados, em terminologia comum, cotidiana, de áreas de várzea, que apresentam como característica sempre estar inundado ou próximo de inundado e não permitir o desenvolvimento da maioria das espécies, em função da ausência de ar no solo. Os drenos, quando é possível realizar a drenagem da água, visando a remoção desse excedente para fins de agricultura, os drenos eles podem ser utilizados, ser construídos e implantados de duas formas: os drenos abertos e os drenos fechados. Os drenos abertos são formados por canais, e nem sempre esses drenos abertos têm a função, eles têm a função de escoamento, mas em alguns locais eles são chamados até de terraços, uma vez que os terraços são construídos de acordo com a topografia do terreno, visando a retenção da água do solo. Porém, alguns solos apresentam como característica a variação abrupta, principalmente nos teores de argila, entre a camada superficial e subsuperficial, o que depois de chuvas elevadas, a camada superficial tende a infiltrar mais rápido do que a camada superficial. Essa diferença de infiltração pode gerar problemas graves de erosão, com o carregamento de grande parte dessa área superficial. Nesses casos, o terraceamento de retenção da água não é suficiente e é inadequado para utilização nessas áreas. São áreas destinadas muitas vezes para condições de cultivos anuais, como soja, milho, em que necessitam da formação de terraços com baixo intervalo entre si. Então, esses locais adotam, em alguns casos, os terraços de escoamento e retenção, ou apenas de escoamento, que são os canais de drenagem. Normalmente, canais abertos. Os canais abertos têm como característica, como o próprio nome diz, ser aberto na parte da superfície. Então, eles atuam direcionando a água superficial para outros pontos fora do sistema de cultivo. Os canais abertos normalmente são utilizados para áreas com problemas de muita drenagem na superfície, na camada superficial. Enquanto que os canais fechados, normalmente localizados em subsuperfície, que permitem, de certa forma, pela característica deles, o cultivo e o tráfego sobre a superfície do solo, eles têm como característica promover o rebaixamento de lençol freático e de águas vizinhas. Então, os canais, eles funcionam como no sistema de irrigação é utilizado os tubos. Então, eles permitem o fluxo da água no sistema. Os canais fechados são normalmente formados com tubos permeáveis ou utilização de materiais que permitem porosidade grande, que permitem o fluxo de água nesses locais. As características de formação dos canais são muito variáveis com os recursos disponíveis, sejam eles máquinas disponíveis, o investimento a ser realizado, a recurso financeiro disponível e as características do terreno. Os canais, eles podem apresentar como características de receber a água em regime constante ou em regime temporário. Constante, normalmente, são quando constantemente os canais estão preenchidos por grande parte de água, como no caso de lençóis freáticos muito próximos à superfície. O problema dessa água muito próxima à superfície, seja em subsuperfície, além da própria limitação da aeração do solo, ainda podem provocar com a diferença do nível no solo e
ascensão dessa água é a salinização desse solo, principalmente quando manejado, cultivado sob superfície e manejado com grande quantidade de aplicação de fertilizantes, em que condições naturais o excedente não absorvido nos clóides do solo é drenado para a subsuperfície, e nessas condições ele fica próximo à superfície do solo. Então, limita não somente pela falta de ar, mas também pode limitar pela salinização desse solo. É importante, no dimensionamento dos drenos, utilizar softwares por base de dados e realizar um levantamento das características desse solo, como taxa de infiltração, características granulométricas, uma análise do terreno em si, do local de cultivo. Uma vez que a entrada de água nesses drenos pode ocorrer da própria propriedade, como muito comum, porém, de acordo com as características do terreno, pode ocorrer um reabastecimento desses canais através da água proveniente de terrenos vizinhos, de acordo com a topografia da área. Então, o dimensionamento e a construção demanda muitos critérios técnicos e deve ser sempre baseado e revisto, pois o dimensionamento incorreto tende a ocasionar danos ambientais, danos econômicos muito grandes, principalmente no que se refere ao volume e à velocidade dessa água e ao local de despejo da água, porque a água transportada nos canais com elevado volume, um volume acima do planejado, tende a ter os impactos potencializados. Como material complementar disponibilizado na apostila, são fornecidas recomendações de alguns artigos recentes em periódicos da área da irrigação e da drenagem, apresentando alguns aspectos importantes e novidades no setor. Entre eles, a utilização do sistema de irrigação não somente para o fornecimento de água, mas de ar, e a utilização de sistemas de irrigação localizados de forma subterrânea, e também aspectos relacionados a técnicas de melhorar a eficiência da utilização dos recursos e a avaliar a eficiência do sistema em si. Além de vídeos explicativos sobre a importância dos temas abordados e exemplificando essas atividades. Como também livros, os principais livros disponíveis na biblioteca virtual do aluno, do setor da ciência da irrigação. Conforme Paulo Freire, ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. Então essa busca do aprendizado não fica restrita nessas aulas e não fica restrita à apostila. Os melhores profissionais são os que estão constantemente se aperfeiçoando. Dessa forma, espero e recomendo que você, além do material disponibilizado na disciplina e visto durante o curso, busque sempre aperfeiçoar em novas informações para ser um profissional de sucesso e atuante, melhorando em si o sistema de produção agrícola, impactando a sociedade como um todo. Essas são as referências utilizadas na aula de revisão. Muito obrigado pela atenção e até breve.